porque o passo Mas principal da lavoura, né, Lu? Ah? O passo principal da lavoura está na pulverização, né? Sim. Só que daí vem uma outra coisa que é interessante também. Às vezes o pessoal fala, eu vou aplicar um fungicida, vou aplicar um inseticida, vou aplicar um adubo foliar para fazer a lavoura produzir mais. Na verdade, a pulverização não faz a lavoura produzir mais. Ela evita que produza menos. Porque se eu aplico um fungicida, não é que a lavoura vai produzir mais, é que se eu não aplicar, vai produzir menos. Vai produzir menos. Porque daí o fungo vai estragar e tal, e a lavoura vai produzir menos. Se eu aplico, eu simplesmente estou mantendo o potencial que a lavoura já tem. Dando uma proteção a ela. Estou dando uma proteção. Não é que vai fazer produzir mais, é que não vai estragar. Do jeito que está, vai se manter. Vai se manter. Agora, se você não aplicar, vai estragar e aí vai produzir menos. Então, parece a mesma coisa, mas não é, né? Não tem diferença. Tem diferença. Tem diferença. Então, se a lavoura vai produzir mais ou menos, isso vai depender mais do calcário, do adubo, da semente, da variedade, do dia que foi plantado, isso sim. Da chuva, do clima. Agora, a pulverização, na verdade, ela não faz produzir mais. É só uma proteção. Ela protege para que não produza menos. Pô, isso é... Já tinha pensado nisso? Não faz ideia não. Então tem essas coisas também, né? Mas a aplicação, então, a gente tem que saber que tem horário mais indicado, dependendo do clima e dependendo do alvo que nós temos também. Mas tem que pegar, né? Uhum. Então depende do alvo também. Só que daí vem uma coisa, e eu vou falar para vocês uma coisa que um piloto de avião, uma vez lá em Formosa, falou para mim. Nós estávamos conversando sobre isso aqui, ó, as condições e tal. Aí ele disse assim para mim, só que no final das contas, quem manda é o dono da lavoura. Se ele estiver tranquilo, de boa, o clima está favorável, não tem muita área para aplicar, ele vai respeitar isso aqui. Agora, fica um mês chovendo como ficou agora. Com lagarta, com ferrugem asiática entrando lá na soja e tudo e não consegue aplicar. Aí um dia abre sol, aí chega João Paulo e fala para vocês, bora aplicar. E você fala assim, não, mas a temperatura está muito alta. Ele vai parar a aplicação? Não vai. Não vai. Não vai. Então vai ter situações... Não vai matar tudo, mas pelo menos um pouco. Sim, então vai ter situações que vocês vão fazer a aplicação fora da condição ideal. Isso. Faz parte também. Faz parte. Depende do momento e da... Só que é igual você falou. Ele sabe que não vai funcionar 100%. Mas é melhor fazer e funcionar um pouco do que não fazer e perder a lavoura. E perder a lavoura. Então, se puder, nós sempre vamos observar isso aqui, ó. Esses horários, umidade do ar alta, vento baixo, temperatura baixa. Saiu fora disso aqui, a gente para. Beleza. Se for possível. Agora, se a aplicação está atrasada, a praga está entrando, a doença está entrando, esquece. Dá para tocar, vai tocar. Não vai ter jeito. Então vocês também têm que entender isso e ser maleáveis com isso. Você não pode chegar e falar, não, mas o Ederson falou no curso que eu não posso aplicar se a temperatura passar de 30 graus. E eu não vou aplicar. Não, também. Assim, calma. Tem que ser, depende do momento. Tem momentos que vocês vão ter que sair fora disso aqui, porque não vai ter esperar aí. Porque a necessidade. A necessidade vai falar mais alto. Já tive situações que até aqui, ó, aqui fala, ó, o que seria o ideal? Temperatura menos que 30 graus, umidade do ar mais do que 55%, alguns já falam hoje até de 50%, e vento de 2 a 10 km por hora. Mas eu já tive situações de ter que trabalhar, fazer aplicação aérea ainda com avião, em eucalipto, lá onde eu trabalhava,
que a gente ia lá às 5 da manhã na fazenda, pegava o aparelhinho e media isso aqui tudo, né? Quanto é que estava a umidade do ar? 30%, às 5 da manhã. Ixi. Isso em mês de junho e setembro. Se eu ficasse esperando o resto do dia, a umidade do ar ia chegar a 55%, nem a pau. Não é jeito. Só ia diminuir. É. Então fazia o quê? Aplicava Não tem com jeito. 30%, com 25%. Porque era melhor, tava ruim, mas ainda era a melhor situação que conseguia no dia. Pior se ele ficar sem aplicar. Só que daí o que a gente fazia? Um pouco mais de calda por hectare e uma gota um pouco maior, Pra fazer com que ela chegava. para fazer com que ela chegue no alvo. E dava certo. A gente fazia os testes lá com o papel hidrossensível e atingia o alvo. Beleza, funcionava. Um consultor uma vez até falou, mas lá no Mato Grosso o pessoal aplica com 20 litros de água por hectare ou 15 litros, ele falou. Aí eu perguntei para ele, mas qual que é a umidade do ar lá? Ele, 50%, 60%. Eu falei, bom, eu estou aplicando aqui a 30%. Eu tinha falado para ele que a gente usava 40 litros por hectare. E ele achou demais. Achou muito, né? Ele achou muito. Ele falou, não, lá no Mato Grosso o pessoal aplica com 20 litros, com 15, só que com 50% de umidade do ar. O detalhe, né, que no, Quando eu falei que a gente aplicava com 30, aí ele disse assim, e com 40 tá funcionando? Eu falei, tá, então mantém 40. Então às vezes tem que fazer essa compensação. Tem que ter o conhecimento disso aí, né? Isso. E aí vem outra coisa que é interessante, ó. Vento de 2 a 10 km por hora. Por que aqui não está zero? Porque não existe, né, o 8-0. Existe. Será? Sim. Existe. Existe o vento de 0 km por hora, parado. Aquele dia assim que nem as folhas das árvores não se mexem. Parou tudo. Né? Parou tudo. Isso acontece de vez em quando. Mas por que aqui está dizendo que para fazer pulverização tem que ter pelo menos 2 e não está 0 aqui? Porque quando está 0 acontece um fenômeno chamado inversão térmica. Tá? Vocês já viram assim, final de tarde acontece muito? Tipo, passa um carro na estrada e a poeira fica. E não sobe, não desce, não vai embora e fica ali. Já viram isso? Já. Ou a fumaça. Às vezes você faz uma fogueira, a fumaça sobe um pouco e fica, não vai embora, dali a pouco ela começa, vai bem devagarinho, vai indo para o lado. Já viram isso? Já. Isso é quando não tem vento. Tá parado. E aí nesse momento acontece um fenômeno que é chamado de inversão térmica, que fica tudo parado. E aí, o que acontece? Muitas vezes, quem está lá trabalhando com o pulverizador, quando vê que o vento está parado, pensa assim, agora não tem vento, agora tá bom para aplicar. E aí, arrocha aplicar, para aproveitar que não tem vento. E não deve aplicar quando está sem vento. Pensou errado. Pensou errado. Então, quando dá aquela parada assim que parou o vento, para a aplicação, não aplica. Por quê? Porque a gota que sai ali do bico, ela não vai descer, ela vai ficar suspensa e não vai para lugar nenhum. Aí dali a pouco vem uma brisa de leve e leva ela embora. Ela vai cair lá na lavoura do vizinho. Né? Sério. Então se não tiver nada de vento, você vê uma tardinha assim que a poeira, sei lá, passou um carro ali na estrada e a poeira ficou paradinha, para de pulverizar. Não pulveriza. Porque vocês vão perder o produto. Ele não desce. Não desce, ele não desce. Parado. Ele fica parado. E aí quando vem uma brisa de leve, leva ele embora. Leva para o mato, leva para a lavoura do vizinho. Vai embora. Vai embora. É dinheiro jogado fora. Rapaz. Sei. Uma vez numa fazenda que eu trabalhava, lá em Minas, tinha plantado algodão. O algodão estava um tamanho assim, mais ou menos já. Aí o vizinho, aí tinha lavoura de algodão, tinha estrada, aí tinha uma lavoura de soja, devia dar uns
quase 200 metros de largura, uma lavoura de soja. Aí devia ter mais uns 200, 300 metros de uma baixada de mato, né? Capim, aquela coisa toda de cerrado. E só aí tinha a lavoura do vizinho. Tipo, dava 500 metros, talvez 1000 metros, a lavoura do vizinho. Aí o operador foi lá bem à tardinha, com o vento paradinho, e aplicou glifosato com 2,4-D. Aplicou lá. Aquilo ficou suspenso no ar, aí veio uma brisa, passou pela baixada, passou pela soja e entrou no algodão. Matou 25 hectares de algodão. Rapaz. Como é que pode? 25 hectares de algodão morto. Como é que pode? Lá ninguém falou nada, né? Porque o meu patrão, no caso lá, era muito amigo do vizinho, eles tinham um negócio junto lá de produção de semente e tal, um era cooperado. Ele falou, não, deixa pra lá. Não. Aí passou a grade naquilo lá e plantou milho. Mas Porque como era 2,4-D, não dava para plantar algodão. Mas passou lá tipo uns 1000 metros mais ou menos. uma coisa que tivesse pulverizado lá dentro. Como se tivesse pulverizado lá. E por causa disso, por causa da inversão térmica, porque o operador foi lá e aplicou quando não tinha vento. O produto não desceu. O produto não desceu. Às vezes até desce um pouco e dá a impressão, às vezes até funciona, tipo um dissecante lá. Às vezes até mata o mato. Só que uma grande parte vai embora. Vai atingir a lavoura do vizinho. Talvez uma metade dessa, outra vai. É. Né? Ou menos. Às vezes funciona, mas não funciona direito, ou não funciona nada. Então é o seguinte, principalmente finalzinho de tarde, o vento parou, para a pulverização. Ó, agora está quase tudo parado. quase tudo parado. Quase tudo. Mas pro finalzinho da tarde, quando tipo, sai um carro aqui, a poeira vai ficar paradinha. Esse horário aí, bem cedinho ali. Bem cedinho também. É que você vê todo paradinho assim. Então quando vocês veem isso, para a pulverização. Tem que ter um pouquinho de vento, porque daí quando tem um pouquinho de vento, o produto desce. Ajuda a descer, né? Uhum. O vento é de onda, né? Então por isso que está escrito ali que tem que ter pelo menos 2 km por hora. Essa você não sabia? Eu quando fazia aplicação também não sabia. Eu olhava assim, nossa, como agora tá bom para aplicar. Parado. Nossa, vou aplicar o máximo que puder enquanto não tem vento. Mal sabia que estava jogando o produto fora. Como é que foi? Aqui, ó, só 2 exemplos, tá? Não vou falar de todos, mas vocês viram até no catálogo aqui que ele fala dos tipos de jato, né? Que tem jatos diferentes. Aqui, ó. Tem jatos diferentes, né? E essa barrinha azul que aparece embaixo aqui é a quantidade de água. Então aqui cai mais água do que no meio e mais do que na ponta, né? Do lado. Então o mais baixo é. Então aqui é onde cai menos água, aqui cai mais, aqui diminui um pouco no meio. Já esse aqui é diferente, ó. Esse aqui é diferente, esse cai menos nos lados, mais no meio. Ó, esse aqui. Então por isso, é interessante entender isso, porque daí, olha só, aí vem esse desenho aqui, ó. Por isso que tem que ter a sobreposição. A água que joga nesse bico vai até o meio do outro. Pra onde está caindo menos do lado, o do lado também joga, e aí complementa e fica tudo mais ou menos igual. Uhum. Qual que é o problema que a gente vê no campo, que às vezes não fecha isso aqui? Quando a barra está muito baixa. Se a barra está muito baixa, não acontece isso aqui. Não fecha o leque de um bico com o do outro. E aí fica a faixa sem produto. Fica meio aberto sem o seu produto. Uhum. Claro que também não pode levantar a barra demais, porque daí o vento leva, né? Mas muito baixa, aí fica a faixa sem aplicar. E dá a impressão que o produto não presta, né? É isso aí. Mas na verdade não é o produto, é a aplicação que foi mal feita. Mal feito. Uhum. Então precisa pelo menos 50 centímetros
do chão, se for aplicar no chão ou se for aplicar na soja, o ponteiro da soja até a barra, pelo menos 50 centímetros, até 70, mas nessa faixa aí. Isso seria o ideal, que daí os bicos, os jatos dos leques fecham e faz essa sobreposição para compensar isso aqui, ó. Fazer a cobertura certa. Uhum. Interessante. Aqui, ó. Aqui na apresentação também mostra isso, ó. Ó, quando eles estão muito longe, ó. Ó, tem uma faixa que cai mais, outra que cai menos. Uma que cai mais, uma que cai menos, né? Ali, ó. Isso é bico muito, a barra muito baixa. Muito baixo. Aqui, ó. Ó, quando a barra está na altura certa, ó, esse jato sobrepõe com o do lado, ó. E aí vai compensar onde que esse jato aqui, na ponta, cai menos. E o de cá também, só que daí somos dois. Somos dois, fica... E aí fica mais uniforme. Já quando a barra está muito baixa, ó, aqui, ó, ele não fecha. A falha já... E fica uma falha. Falha de... Olha só, um detalhezinho Faz diferença, né? que faz uma baita diferença. É grande. Uma grande diferença. Então a altura de barra nessa faixa ali, né, de 50, depende dos bicos, né. O bom é que vocês enxergam isso. Se vocês virar para trás e olhar lá, vocês vão ver se os leques lá dos bicos estão fechando direitinho. É, que ali dá pra ver, né? Vocês conseguem ver isso. Então se vocês verem que não está fechando, sobe um pouquinho a barra, aí vocês já vão ver a diferença. Já se fecha. Que às vezes está ventando um pouco mais forte e tá atrasado, tem que aplicar de qualquer jeito, aí o pessoal passa bem baixinho, né? Aí fica falha. Mas depois fala que o produto não presta. A culpa fica no produto. Uhum. Mas também muito alta não, tipo 1,5 m, 2 metros, aí a deriva, o vento leva, aí também... Tira fora, né, aí também não pode, então tem aquela faixa ideal ali de altura. E outra coisa, né, é aquilo que o João Paulo até falou, que o pessoal faz a avaliação do pulverizador, né, que é para ver se todos os bicos estão jogando a quantidade que tem que jogar. Porque quando não é feita essa avaliação, o que pode acontecer? Pode acontecer que no total da barra, tá jogando lá o que vocês programaram. Tipo, para jogar 60 litros por hectare. Beleza, tá jogando 60 no total da barra. Mas se for fazer a avaliação de bico por bico, vai ter uma que está jogando 60, uma ponta jogando 60, a outra 70, a outra 80, a outra 30, a outra 40. E assim vai. Então o que vai acontecer? Vai ter faixas recebendo mais produto, faixas recebendo menos produto. O pior. É onde a lavoura sente que a lavoura não está bonita e vai agitar o detalhe. O produto vai funcionar aplicado dessa forma? Não vai. Não vai. Então de vez em quando é feita essa avaliação, né, que é feita a coleta de todos os bicos para ver se está tendo muita diferença de um para o outro. E se perceber uma diferença, ele falou de 10%, né, que está considerando, que é o que o pessoal considera, mais de 10% de diferença, aí é hora de trocar o conjunto de bicos. Gastar uns 2.500. Mas, como vocês viram aí, a hora que for fazer conta, a gente vê que se paga, né? Se paga. Tá igual lá o negócio lá de 3.000. Certo? Então, o fluxômetro, né? Então, claro que a gente vai avaliar e vai ver, precisa trocar ou não precisa. O pessoal às vezes fala que tem que trocar todo ano. Não necessariamente. Mas tem que ter um acompanhamento, né? Isso, tem que acompanhar. Porque não tem uma regra para dizer, tem que trocar a cada, sei lá, a cada 1.000 horas de trabalho. Não, isso não existe. Vai depender do desgaste do bico. Do produto que se aplica, né? Que é mais corrosivo. Perfeito. Mais. Perfeito. Tem produto que é mais abrasivo, corrosivo, que desgasta o bico mais rápido. O próprio bico, né? Tem alguns que é plástico, alguns é porcelana, alguns é metal aqui.
Então cada um tem uma durabilidade diferente. A água que usa tem a própria água, às vezes tem mais minerais, a outra tem menos. A pressão de trabalho. Se vocês trabalhar muito no limite da pressão do bico, ele dura menos também. Olha, aí vai, passa mais pressão mesmo. Sim, força mais. Força mais. A água também diz que é um grande fator também, né, de estragar os bicos. Sim. Tem água que tem cloro, carboneto. Isso. Não é um negócio assim. É uns minerais que tem na água. E a água tem que medir para ver, mas tá dentro do padrão. O próprio cuidado que vocês têm com o bico, né, com a limpeza de filtros e tal, tudo isso vai interferir no tempo de duração dele. Na durabilidade. Então não tem uma regra, falar assim, uma vez por ano, ou a cada 1000 horas de trabalho, ou a cada, sei lá, 5.000 hectares de aplicação. Não tem essa regra. Tem que fazer a avaliação. É a avaliação que vai ter. Avaliação. Você já viu fazer? Esses dias veio um cara aí, o pessoal aí fez com uma bichinha ali em cada bico. Isso, é isso mesmo. Então todos os bicos são avaliados. E aí vê se está tendo diferença de um para o outro. Se está tendo muita diferença, aí troca tudo. Se está dentro do padrão, beleza, ainda dá para continuar. Se tiver muito descartar, aquele dinheiro tá jogando fora. Uhum. E aquele negócio, pode parecer caro, R$2.500 trocar os bicos, mas em um tanque você põe mais do que isso em produto lá dentro? Sim, o produto aí que vai, não sei quantos mil ali dentro ali. Em um tanque. Aí você aplica quantos tanques num dia? Pois, aqui toda a área aqui vai, porque 9, 4, 3 tanques. Uhum. Toda a área. E aí olha só, o que acontece? Aqui a variação está em 6%, Aqui está mais ou menos uniforme. Aqui já está em 35%, olha só como é que fica. Tem uma faixa caindo mais, outra menos. E aqui já está em 57%, aqui é um absurdo já, né? Uma faixa caindo pouco, outra caindo muito, outra caindo muito. E aqui, olha só o que pode provocar isso aqui. Às vezes não é nem os bicos, às vezes a barra é muito alta. Espaçamento entre bicos variados. Isso aqui é difícil acontecer, né? Porque teria que mudar a posição dos bicos. E o principal, pontas desgastadas. Já naquela variação maior, pontas diferentes, às vezes acontece, né? Às vezes o operador está lá pulverizando, aí entope um bico. Aí ele vai lá e faz o quê? Vira o outro lá abaixo. Cola muitinho. Vocês já fizeram isso? Não, aí não. Né? E agora ele tá. Um mês do início do ano pra cá. Mas tem operador que faz isso e fala, não, quando eu parar eu limpo o bico e volto o bico certo. E ele esquece. Aí no outro tanque acontece em outro bico. Dali a pouco ele tem vários bicos lá diferentes trabalhando. Isso acontece. Ou às vezes, sei lá, deu um problema, quebrou o bico, mas não pode parar a aplicação, vai numa caixa ali da oficina, acha um bico velho, põe no lugar e vai trabalhar. Não dá, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Pontas danificadas, né? Desgastada, ou às vezes ele entope aqui, o pessoal vai limpar com arame, esse tipo de coisa, e estraga isso aqui. Não pode usar arame, às vezes até escova de aço usam, não pode. É um ar, né? O certo mesmo é ar comprimido. Mas não na boca, viu? Não na boca, não soprar. Então, uma escovinha, o bom é uma escova de dente, né? Compra uma escova de dente só para isso, para poder lavar, e ar comprimido. Aqui, os tipos de pontas diferentes, com formatos diferentes, tá? Isso aqui nós já falamos, né? E a função dos bicos, aquilo que eu falei.
O bico, a ponta, né, de pulverização, é a parte mais importante do pulverizador. É aqui que faz essa pulverização, esse quebrar a gota. É aqui que faz. Ela tem a distribuição. Então não adianta nada eu ter um pulverizador com uma bomba super boa, com um motor potente, com isso, com aquilo, com pneu, com GPS, se isso aqui tiver com defeito. Claro que todo o restante também é importante, lógico. Mas o principal é isso aqui. E às vezes o pessoal quer economizar nisso aqui. Eu não estou dizendo que tem que esbanjar, também não é isso, tá? Mas assim, tem que trocar? Troca. Não tá bom? Troca. Tem que trabalhar certo. Para ter uma aplicação boa, né? Então, é a ponta de pulverização que determina a vazão. É a ponta também que produz a gota com o tamanho desejado. Então, se precisar a gota mais grossa ou mais fina, às vezes tem que trocar, não adianta só mudar a pressão, né? Dependendo, você tem que mudar o bico. E é graças ao bico, a ponta, né, que nós temos a distribuição do líquido pulverizado de forma uniforme. Esse que é o principal, né? Uniforme. Aí aqui, ó, o que eu falei, né? Não usar nada metal, prego, arame, essas coisas para limpar as pontas e nem o compressor da boca, né? Que é o que o pessoal mais usa, na verdade. Metal isso. Tirou o produto. Então, o ideal é uma escovinha ou um pincel, né? E ar comprimido. Isso seria o ideal. Não sei se dá para ver bem aí na imagem, mas aqui, ó, tem um bico, ele está saindo meio para os lados, assim, né? Ali, né? E isso é uma outra avaliação importante, porque às vezes o pessoal pode até fazer a avaliação bico a bico, ver que está saindo a quantidade certa, mas está saindo do jeito errado. Às vezes aquele que está mijando só para baixo, às vezes. Esguicha só. Isso, ele não faz um leque, não faz um cone, ele joga direto para baixo. Ele está saindo a quantidade certa, às vezes, mas está saindo no formato errado. Ó, esse aqui também, né? Tá. Já esse aqui tá meio difícil de ver, mas esse aqui ele tá abrindo bem, né? As gotas do tamanho certinho. Então tem que observar isso também. Isso aqui geralmente ou é o bico quando ele já está muito desgastado, ou pode ser sujeira. Nele mesmo aqui. Encosta do lado ali, né? Ou quando está desse jeito assim, pode ser o filtro, né? Aquela peneirinha entupida também. Entupida. E aí tem os cuidados na aplicação, né? Em relação à segurança. Usar sempre os EPIs. Nós vamos falar mais amanhã sobre os EPIs, né? Mas a princípio dentro da cabine não teria necessidade de usar aquela proteção toda, né? Mas quando você estiver lá limpando um bico, preparando cauda, vocês têm que estar toda aquela preparação do EPI. Bota impermeável, calça, jaleco, avental, aquele boné árabe, viseira, máscara, luva, impermeável. Então tem todo esse EPI para usar. Eu não vou entrar muito nos detalhes do EPI, porque essa parte ela não faz parte do conteúdo desse curso, esse é mais da parte de operação. Mas tem um outro curso que é só sobre isso. Seria interessante vocês fazerem. Mas daí não é comigo, é com outro instrutor. Eu não dou esse curso, né? Porque ele ensina os EPIs, o que é, como é que funciona, como é que veste, como é que tira. Porque não adianta nada só colocar o EPI, às vezes o pessoal vai lá, coloca o EPI tudo bonitinho, na hora de tirar o EPI, morde na luva aqui para tirar e sai pisando por cima da roupa e se contamina todo. Não adianta, tem um jeito certo para vestir, tem um jeito certo para tirar. Para não se contaminar. De lavagem também, né? Isso, sobre a lavagem, como é que faz a lavagem. Outra coisa, esse EPI contaminado nunca pode entrar dentro da cabine do pulverizador.
E isso é uma encrenca, mas nós vamos falar amanhã mais sobre isso aí, tá? Então sempre usar os EPIs, as embalagens, sempre fazer a tríplice lavagem, que é aquele negócio de lavar 3 vezes. Já que nós temos na prefeitura, tem aquele jaquinho ali, já lá, Isso. lá em cima já é Então, cortado os fundos. Né? Aquele é melhor ainda. Mais pressão, né? Ela lava que fica bom. Já lava na hora, já usa aquela água na aplicação. Inclusive isso é obrigatório, né? Por lei, é obrigatório. Tem uns pessoal que vão buscar aí, caso tenha um negócio, ele já recusa já. É importante, que o João Paulo também já falou, né? Não reutilizar as embalagens de agrotóxicos. Proibido, dá multa. Eu ia perguntar disso. Então, o ideal, como ele falou, usou, lavou, fura, para evitar risco e depois